Conheça a história de Chico Xavier. Chico Xavier foi o maior médium brasileiro, sendo um dos responsáveis, inclusive, por disseminar o espiritismo pelo mundo. Indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1981, deixou mais de 412 obras espíritas, todas com uma renda revertida para a caridade. Sua história é fascinante, com momentos de superação e compreensão, como a de tantos outros, mas com desfechos surpreendentes. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910 em uma pequena cidade mineira de aproximadamente 10 mil habitantes, chamada Pedro Leopoldo. Seus pais, um operário de nome João Cândido Xavier, e sua mãe, uma lavadeira chamada Maria João de Deus, tiveram mais 9 filhos e viviam uma vida humilde, mas cheia de carinho e compreensão. Tudo ia bem até que, aos 5 anos de idade, sua mãe, tomada por uma grave doença, teve que entregar seus filhos para conhecidos em busca de melhores condições. Chico foi entregue à madrinha, Dona Rita de Cássia. Ao deixá-lo, sua mãe tentou-lhe explicar que ela precisava se cuidar e que precisaria passar um tempo por lá. Mas era criança, em tenra idade, e em primeiro momento não conseguiu entender o que passava. No dia seguinte ao episódio, Dona Maria de Deus faleceu. A vida com a nova família não foi fácil. Dona Ritinha, como era conhecida, era possuidora de um gênio forte, constantemente punia o garoto. Chico viveu com a madrinha por 2 longos anos, e foi nesta época que teve o seu primeiro contato com o mundo espiritual. Eventualmente, o menino via, conversava com a sua mãe, reportava estes acontecimentos à madrinha, que, católica fervorosa como era, não o compreendia e chegou a achar que o menino estivesse possuído pelo demônio, procurando inclusive ajuda com o padre local. Como punição para as histórias contadas, os castigos se tornaram constantes e cruéis. Em uma ocasião, o outro filho de criação da senhora contraíra uma ferida de difícil cicatrização, e conta-se que Chico era obrigado a lambê-la, pois Ritinha, orientada por uma simpatia, acreditava que isso iria curar o seu filho. Em suas aparições, a mãe de Chico pedia que ele tivesse paciência. Apesar disso, em toda a vida do médium, ninguém jamais ouviu reclamar desta época ou da madrinha. Em 1917, seu pai se casou com Dona Cidália Batista, mãe de mais de 6 filhos. Eles resolveram então juntar novamente a prole, tomando um total de 15 filhos. Desta forma, então, o carinho e o amor voltaram a fazer parte da família de Chico, devido ao nobre coração de Dona Cidália. A partir daí, as experiências espirituais só aumentaram. O garoto continuava a ver e conversar com a mãe e passou a se comunicar com outros espíritos, habilidade que a doutrina chama de mediunidade. Esta, segundo ele próprio relatou anos mais tarde, foi a primeira fase espiritual de sua vida. No período em que começaram as primeiras manifestações, Chico ainda não entendia o que se passava, inclusive escondia do mundo com medo que lhe achassem louco. Em certa ocasião, ao frequentar o grupo escolar, a classe teve que fazer uma redação sobre o primeiro centenário da independência do país. Chico percebeu a presença de um homem de pé a seu lado. Ele ditava a dissertação. Ao dirigir-se e contar à professora, ela lhe disse que era apenas o seu inconsciente, e ele, com medo de mais represálias, não repetiu a mais ninguém essa história. No entanto, o texto em questão lhe rendeu uma menção honrosa, mas só ele sabia que não era de fato o autor. Estava ali a sua primeira obra psicografada, ditada por um espírito. Os anos se passaram e Chico conciliava o trabalho e a rígida educação católica, reprimindo suas experiências espirituais. Somente aos 17 anos resolveu procurar explicações no espiritismo para o que lhe ocorria através dos livros de Allan Kardec. Neste mesmo ano, sua irmã ficou totalmente desorientada durante alguns dias, levando Chico a procurar orientação com um casal amigo, José Hermílio Peraz, e sua esposa
espíritas abrigaram os dois irmãos e conseguiram, através dos ensinamentos do kardecismo, ajudar a irmã de Chico. Para tal feito, Chico também recebeu a ajuda de sua mãe através de mensagens de alento. Desde então, Chico passou a reunir grupos em sua casa para estudo do espiritismo, como ele próprio descreve no prefácio do livro Parnaso de Além Túmulo. Foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente semimecânico, sentindo-me muito feliz. Um dos seus principais guias espirituais foi Emmanuel. Seu principal contato com Emmanuel ocorreu no ano de 1931, porém, alguns anos antes, o espírito havia aparecido à esposa do Perácio, dizendo que era amigo espiritual de Chico e que só esperava o momento certo para se manifestar. Durante todo o resto da vida, Emmanuel o acompanhou, sendo inclusive o responsável por inúmeros dos livros do médium. Outro espírito bastante presente na vida de Chico foi André Luiz, considerado hoje, junto a Emmanuel, continuador da codificação da doutrina espírita, com seus mais de 12 volumes, em que relata a vida no mundo espiritual. Chico Xavier levava uma vida corrida. Apesar de suas atividades espirituais, trabalhava o dia inteiro como funcionário do Ministério da Agricultura, chegando a dormir somente poucas horas por dia. Sua falta de preocupação com o corpo agravou algumas doenças, como a dos olhos, um tipo de catarata inoperável. Procurou então Emmanuel, pensando que, como era dedicado aos espíritos, teria algum privilégio, e ficou surpreso com a resposta que obteve. O espírito disse que o corpo era a enxada e o homem o lavrador, que era preciso cuidar de seu instrumento de trabalho, que ele não teria privilégios e que deveria procurar a medicina humana, que era providência divina. Não demorou para o médium ganhar notoriedade nacional, aparecendo em reportagens que ganharam o mundo. Este fato fez com que enormes romarias fossem ao seu encontro em Pedro Leopoldo, e que ele fosse inclusive para outros países como Inglaterra e Estados Unidos em busca de disseminação da doutrina. Apesar da crescente fama, Chico não se sentia bem com as proporções de notoriedade, jamais perdendo a humildade. O médium fazia sessões abertas em que atendia familiares aflitos em busca de contatos com seus entes já desencarnados. Muitos identificavam no texto a caligrafia de seus familiares já mortos. Mas esse tipo de reunião preocupava Emmanuel. O espírito achava que essas reuniões poderiam se transformar em um mero show, afastando Chico da verdadeira razão, levando as mensagens espíritas através dos livros psicografados. A psicografia consiste no tipo de mediunidade em que a comunicação se dá através da escrita, e era o dom mais conhecido de Chico Xavier, mas não o único. Ele também fazia uso da psicofonia, uso da fala, vidência, cura e outras. Constantemente, mesmo com a sua saúde frágil, ia ao encontro de doentes e necessitados, como em presídios, hospitais e até mesmo lugares ermos, para dar um pouco de alento a quem precisasse, sempre sem aceitar qualquer tipo de pagamento. Em 1958, por causa de uma hérnia estrangulada e de uma labirintite, Chico foi para Uberaba se tratar, para onde se mudou em seguida. Após a conclusão do tratamento, sob orientação de seus guias espirituais, começou suas reuniões públicas na Comunhão Espírita Cristã. Aos sábados, após as reuniões, visitava alguns lares carentes ou alguns doentes. Apesar da fama, Chico Xavier sempre viveu uma vida humilde e de caridade. Ele se sustentava apenas da renda provinda do Ministério da Agricultura. Toda a renda obtida com seus mais de 30 milhões de
exemplares de livros vendidos foi doada à caridade e mesmo após a sua morte, em 30 de junho de 2002, a renda continua beneficiando os menos favorecidos. Por sua vida e por seu trabalho, Chico Xavier é uma das figuras mais queridas pelo povo brasileiro, segundo diversas pesquisas de opinião. Sua fama vai muito além dos adeptos do Espiritismo, sendo que seu nome é sinônimo de humildade e amor ao próximo. No dia 30 de junho de 2002, Chico Xavier faleceu de forma serena em sua casinha simples, onde passou os últimos anos de vida. O maior médium brasileiro sofria de pneumonia, angina, labirintite e enfisema pulmonar, além de uma catarata que o acompanhou por muitos anos e o fez perder a visão de um dos olhos. No entanto, a partida foi tranquila e Chico morreu minutos após se deitar para dormir, sem dor ou sofrimento, aos 92